Fala galera, meu nome é Leandro Câmara e esse é mais um vídeo da Logos Church. Essa não é uma igreja que você vai encontrar em placas, em prédios por aí, mas é uma igreja formada por amigos que têm comunhão entre eles e com Jesus Cristo. Nós costumamos reunir todas as semanas para fazermos um devocional e compartilharmos e meditarmos na Palavra de Deus. E isso tem nos feito crescer em conhecimento e no relacionamento com o nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer o tema Portai-vos varonilmente. Como você reage quando as coisas dão errado? Como você reage, por exemplo, quando o carro quebra? No sentido de você ter que gastar um dinheiro que não estava planejado para aquele mês. Ou como você reage quando você não tem o reconhecimento que você tanto esperava? No seu trabalho, até mesmo na sua família ou dos seus amigos. E como você reage quando recebe um diagnóstico negativo? Às vezes um diagnóstico que acaba atrapalhando as suas férias ou alguma coisa que você tinha planejado, ou até mesmo que uma doença que a ciência ainda não descobriu a cura. O fato é que o ser humano foi formado com um instinto de sobrevivência. Se a gente tropeça numa pedra na rua, a gente tropica para não cair no chão. Se a gente coloca a mão no fogo, quando ela começa a queimar, a gente tira rápido. Se a gente está embaixo da água, a gente se desespera para conseguir sair e respirar. Aqui você até poderia usar aquela frase, eu sou brasileiro e não desisto nunca, caso você seja brasileiro, é claro. Porque naquele exemplo do carro, mesmo com ele quebrado, você pode se esforçar naquele mês e pagar o conserto. Ou você pode continuar se esforçando e persistindo no seu emprego, ou onde quer que seja, para que você aproveite outras oportunidades e possa ser devidamente reconhecido. Ou até mesmo você pode fazer o tratamento indicado para aquela doença que foi diagnosticada e cuidar da sua saúde. Se você estiver passando por situações difíceis e desafiadoras, você deve se portar varonilmente. Não no sentido machista e figurado de ser homem, mas no dicionário online ele dá a seguinte definição: de maneira vigorosa, em que há vigor, vigorosamente, ou de modo corajoso, sem temor, destemidamente. Lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14, dizem: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Essa é a versão NVI. Se a gente pegar a versão Almeida Corrigida Fiel, ela diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Quando a notícia ruim vier, quando você tiver que enfrentar um desafio ou até mesmo uma perda de qualquer natureza, você deve se portar varonilmente. Mas Leandro, como é que eu faço isso? A vida é tão difícil, às vezes eu tenho vontade de chorar, desesperado, voltar para casa dos meus pais e ser cuidado de novo, ou até mesmo de sumir desse mundo. Em 2011 foi quando eu ouvi esse versículo do 1 Coríntios 16, 13 e 14 pela primeira vez numa pregação. E isso marcou a minha vida. Porque em várias situações em que eu passei por momentos difíceis, em que eu tinha que enfrentar desafios, em que eu tinha que me portar varonilmente, esse versículo vinha bem forte no meu coração e me dava força para continuar e fazer além daquilo que eu gostaria de fazer, que era sair correndo, chorar e no sentido infantil de não enfrentar o problema. E um tempo depois que eu ouvi essa mensagem, eu lembro que eu ainda estava na faculdade e estava bem na época de entregar o TCC no último semestre. E eu passei o semestre inteiro preparando o trabalho com o meu orientador e ele estava elogiando e estava tudo certo para que a gente conseguisse entregar e terminar a faculdade de vez. E aí teve uma pré-banca. E nessa pré-banca veio um outro professor e analisou o meu trabalho. O mesmo trabalho que o meu orientador até então só me elogiava e falava que estava tudo bem. Esse novo professor, ele olhou para mim e falou: isso não é um TCC. E eu fiquei como? Eu fiquei desesperado, porque foi um trabalho do semestre inteiro e para mim eu estava fazendo tudo certo. E aí acabou essa reunião e ele apresentou todas as críticas dele e no final das contas eu olhei para o meu orientador e falei: mas e aí, quem que eu sigo? As suas orientações ou do professor que teve essas críticas? E meu orientador disse para mim: olha, esse professor, ele realmente é muito crítico, ele tem uma opinião muito forte pessoal dele. Mas faz o seguinte, segue as orientações dele, que é melhor. Eu olhei para ele e falei: mas de que adiantou então esse semestre inteiro? A gente fez o trabalho junto, você falou que estava tudo certo, o que mudou, né? O que está errado? E enfim, resumindo a história, uma semana para entregar o TCC, esse meu atual orientador, ele sai da faculdade
eu fico sem orientador e no final das contas eu acabo sendo direcionado para um outro professor que assumir esses orientados aí, ou desorientados desse professor que saiu da faculdade. E o que acabou acontecendo? Na data de entregar de fato o trabalho, o meu trabalho foi reprovado. E aí eu desesperado, eu lembro que eu estava bem chateado porque eu já estava com alguns projetos para depois da faculdade e eles já estavam encaminhados, só aguardando terminar a faculdade para eu conseguir tocá-los devidamente. E no final das contas, eu não apresentar o TCC naquele semestre significava que eu adiava o fim da minha faculdade mais um semestre. E isso é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Eu lembro que eu fiquei muito triste, eu estava quase chorando sozinho na faculdade, num banco, pensando o que eu ia fazer, o que eu tinha feito de errado, como é que a situação podia ser diferente. E aí, sabe o que aconteceu? A palavra de 1 Coríntios 16:13 veio forte no meu coração. Portai-vos varonilmente. E foi isso que eu decidi fazer. Eu me levantei do banco, eu fui atrás de um outro professor, expliquei toda a situação, ele me entendeu, ele chamou outros professores que tinham avaliado também o meu trabalho, e juntos, sabe o que eles decidiram? Que aquele trabalho não poderia passar na banca. Mas eu não desanimei. No último momento, eu pensei já com clareza, sem aquele mimimi de que as coisas não iam dar certo, de que eu, independente do que eu tentasse, não ia conseguir fazer o trabalho para conseguir terminar o curso naquele semestre. E aí, no final das contas, eu pensei, bom, eu já trabalho na área de atuação da faculdade que eu estou me formando. Então, por que eu não pego esse conhecimento do meu trabalho do dia a dia, formato numa pesquisa, num formato de TCC e faço a apresentação? Claro que eu precisava de orientador, eu precisava de tempo para conseguir entregar o trabalho na data certa e apresentar na banca. E o prazo, eles eram muito restritos com os prazos, e eu não podia estourar esse prazo. E no final das contas, no meio dessa reunião ainda com os professores, eu pensei, pessoal, é o seguinte, eu vou ser ousado na minha proposta, mas eu conheço um tema já, que eu trabalho todos os dias, para mim é muito fácil formatar isso na estrutura do TCC, e se vocês toparem, eu quero fazer esse trabalho para conseguir ainda apresentar esse semestre e terminar a faculdade. Vocês permitiriam que eu faria isso? E aí um dos professores olhou para mim e disse, bom, primeiro que você passe pelo menos uns 3 meses só para montar e encontrar as referências bibliográficas de um trabalho, pelo menos. E outra que, essa altura do campeonato, qual o professor que vai aceitar ser o seu orientador? Eu não posso ser, porque eu já estou com meus alunos e tal, e os outros professores se entreolharam e falaram, realmente eu também não posso, não sei o quê. E aí no final dos contos ele disse, bom, mas eu não vou te impedir. Se você conseguir fazer isso no tempo, você pode tentar fazer. É exatamente tudo que eu precisava ouvir naquela hora. E eu fui atrás de um professor que topou ser o meu orientador. Eu acabei fazendo o trabalho em 1 semana, porque realmente foi muito corrido, foi muito puxado. Eu consegui organizar essas ideias e como já estava tudo na minha cabeça, eu só estruturei no formato do trabalho mesmo e, enfim, consegui passar na faculdade naquele mesmo semestre. Imagina se eu não tivesse passado porque eu decidi desistir, porque eu tinha decidido abrir mão de tentar, porque eu não me portei varonilmente como homem, no sentido destemido, no sentido corajoso, para enfrentar os meus problemas, assumir da forma que eu deveria e conseguir resolver o que eu precisava. E eu tenho tantas outras histórias que eu poderia contar em questão a carro que quebrou, que estava fora da garantia e eu não tinha o dinheiro para pagar o conserto e ainda assim a concessionária cobriu como garantia, ou a empresa que eu trabalhava que ia fechar e eles iam demitir todo mundo, embora tivesse um prazo ainda para arrumar um outro emprego, eu já estava com o casamento agendado, pagando casamento, pagando apartamento, como é que eu ia fazer para bancar e sustentar minha família, minha nova família que eu estava formando, e enfim, foram várias situações em que eu tive a oportunidade de me portar varonilmente e confiar que Deus estava no controle e Ele de fato agiu na minha vida. Mas e se do dia para a noite você perdesse tudo que você tem? Seus bens, seu dinheiro, sua casa, seus amigos, família, ou até mesmo tivesse uma doença e estivesse beirando a morte? Como você reagiria nessas situações? Bom, eu vou te contar rapidinho a história de um homem na Bíblia que passou por muitos problemas e como ele reagiu passando por todos eles. E esse homem é Jó. Você provavelmente já conhece a história, mas eu vou resumir o que está escrito no capítulo 1 do livro de Jó.
E a Bíblia fala que ele era um homem muito próspero, que tinha 7.000 ovelhas, que tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e 7 filhos e 3 filhas. E a palavra diz que um certo dia, um mensageiro chegou a Jó e disse: nossa, os sabeus, que é o povo da época, eles chegaram e roubaram todas as 500 juntas de bois e os 500 jumentos que você tem. Eu consegui escapar para vir te contar isso. E a palavra fala que ele nem terminou de falar e já chegou um outro mensageiro e disse: nossa, caiu fogo do céu e matou todas as 7.000 ovelhas e os seus servos, e eu consegui escapar para vir te contar isso. E aí, na sequência fala que chegou mais um mensageiro e conta que veio os caldeus em 3 bandos e roubaram todos os 3.000 camelos. E o último mensageiro chega e fala: nossa, soprou um vento de todos os lados da casa do irmão mais velho, dos seus filhos, onde estavam todos os 7 filhos e as 3 filhas comendo e bebendo juntos, e a casa caiu e todos morreram, e eu consegui escapar para vir aqui te contar isso. Imagina, do dia para a noite, Jó, que tinha tudo, perdeu tudo que ele tinha. E sabe como Jó se portou diante de todas essas dificuldades, de toda essa perda? Lá em Jó capítulo 1, verso 21 e 22 diz: e disse o Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Se Jó passou por tudo que passou e ainda assim ele teve a coragem de enfrentar todas essas tribulações confiando no Senhor, qual é o problema que a gente pode passar para deixar de confiar que Deus está no controle de todas as coisas? Eu não estou aqui diminuindo a sua dor ou dizendo que o seu problema é pequeno, mas seja ele qual for, passe por ele com coragem, enfrente-o confiando que Deus está no controle, porte-se varonilmente. Lá em Filipenses 4, do verso 11 a 13, Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que Deus tenha falado com você e que você tenha coragem de enfrentar a vida confiando em Deus e portando-se varonilmente. Deus abençoe e até a próxima.